Olá pessoal, vamos dar início ao treinamento de segurança NR13, Segurança na operação de unidades de processo, vasos de pressão. Meu nome é Marcelo Araújo, sou engenheiro mecânico de formação e engenheiro de segurança do trabalho pós-graduado. Então vamos estudar os condensadores. Condensadores são os elementos do sistema de refrigeração que têm a função de transformar o fluido refrigerante gasoso quente, que é descarregado do compressor a alta pressão em líquido. Para isso, rejeita o calor contido no fluido refrigerante para alguma fonte de resfriamento. Então, os condensadores, eles têm a função justamente de, após ter a troca térmica no evaporador, quando o fluido refrigerante retorna ao sistema, no ciclo de refrigeração, ele, após passar pelo compressor, que sai a alta pressão, ele é transformado, ou seja, o fluido refrigerante é transformado do estado gasoso para o estado líquido. E esse calor, já que existe a alta pressão, então a alta pressão também vai implicar no aumento de temperatura. Então, esse aumento de pressão e esse aumento de temperatura, consequentemente, o condensador vai trocar calor com o meio externo para resfriar esse fluido. Então temos três figuras aqui representando condensadores. Nessa primeira figura temos aqui o condensador serpentina aletado, normalmente utilizado em bebedouros, geladeiras, freezers, e o fluido refrigerante entra aqui após vir do evaporador da unidade fria e passa pelo condensador, vai perdendo a carga, vai perdendo essas curvas, justamente faz com que o fluido refrigerante ele perca carga, ou seja, ele começa a pressão, ou seja, ele perde pressão e se transforma, as moléculas, as partículas internas do fluido refrigerante se chocam e aí ele se transforma de vapor em líquido. Esse outro condensador é um condensador do tipo casque-tubo, onde também entra aqui, ele troca calor com o meio, com outro fluido, que o fluido geralmente pode ser água ou então o fluido refrigerante também, e sai por essa parte aqui. Aqui é a saída da água de refrigeração. E nesse outro tipo de condensador resfriado a ar. Então também a entrada, que tem os halls, ou seja, o número de aletas, de curvas que ele faz, que ele passa para que o refrigerante, no estado gasoso, possa perder carga e se transformar em líquido. Processo de condensação. Ao ser admitido no condensador, o fluido refrigerante está no mesmo estado que na descarga do compressor, ou seja, gás quente a alta pressão. Como em um sistema de refrigeração o objetivo é evaporar o refrigerante para resfriar e retirar o calor de um ambiente ou produto, o refrigerante no estado gasoso deve ser condensado antes de retornar ao evaporador. O processo de condensação do fluido refrigerante se dá ao longo de um trocador de calor, denominado condensador. E existem três fases distintas que são o dessuperaquecimento, a condensação e o subresfriamento. Entre os tipos de condensadores temos o condensador resfriado a ar. Para a seleção de condensadores resfriados a ar,
devem ser levadas em consideração diversos fatores, tais como consumo de energia, instalação, disponibilidade e nível de ruído. Então essas duas figuras elas demonstram dois tipos de condensadores resfriados a ar. Aqui, esse exemplo é um condensador à parte, retirado. Pode ser um condensador de um fan coil. E aqui é uma unidade condensadora, onde existe o compressor, o acumulador de líquido, o pressostato de alta e baixa, e a caixa de terminais. Então, o condensador, ou os condensadores resfriados a ar, eles têm uma série de fatores que vão ser dimensionados, né, baseado na carga térmica, no consumo de energia, aonde vão ser instalados, como eles vão ficar dispostos no ambiente externo, porque eles são colocados em ambientes ou externos ou ambientes, no caso de um fan coil, num ambiente, uma casa de máquina, onde há tomada de ar externo, para que o fan coil, através do ventilador, da ventoinha da turbina, ele possa receber, admitir um ar frio que troque calor com o fluido refrigerante ou o fluido indireto, que pode ser a água, e resfriar o ambiente através de dutos. Da mesma forma, essa unidade condensadora. Condensadores resfriados a água. Então, como é que ocorre a dinâmica daquele condensador de duplo tubo? O tubo por onde circula a água é montado dentro do tubo de maior diâmetro. O fluido frigorífico, ou frigorígeno, por sua vez, circula em contracorrente. Então, como vimos, o fluxo de refrigerante está numa corrente inversa ou na contracorrente do fluido água, da água que flui num sentido inverso. Então, em contracorrente no espaço anular, formado pelos dois tubos, sendo resfriado ao mesmo tempo pela água e pelo ar que está em contato com a superfície externa do tubo de maior diâmetro. Normalmente, esses condensadores são utilizados em unidades de pequena capacidade. Esses condensadores auxiliares estão paralelo com condensadores a água. E ele é um tipo de condensador, o condensador de duplo tubo, tem uma limpeza difícil. Esses condensadores auxiliares, eles trabalham em paralelo com os condensadores a água. Então, uma parte, como foi dito aqui, existe uma troca de térmica entre o ambiente externo e também no ambiente interno, um dos tubos, existe a troca térmica através da água. Condensador carcaça e serpentina. Os condensadores carcaça e serpentina, também chamados shell and coil, são constituídos por um ou mais tubos, enrolados em forma de serpentina, que são montados dentro de uma carcaça fechada. A água de resfriamento flui por dentro dos tubos, enquanto o refrigerante, a ser condensado, escoa pela carcaça. Então, essa figura demonstra justamente a entrada de água pela serpentina, que vai subindo aqui através desse fluxo da água e sai a saída aqui, enquanto que o refrigerante ele entra e circula aqui pelo ambiente interno da carcaça. Essa parte achurada se trata da carcaça. Então o fluido refrigerante, ele toma todo esse espaço
da carcaça, interno da carcaça, e por condução e convecção, ele troca calor com essa parte da serpentina. Condensador, carcaça e tubo. Os condensadores carcaça e tubo, também conhecidos como shell and tube, são constituídos de uma carcaça cilíndrica, na qual é instalada uma determinada quantidade de tubos horizontais e paralelos, conectados a duas placas dispostas em ambas as extremidades. Então, essa figura ela demonstra um tipo de condensador carcaça e tubo, ou shell e tube, e, como dito aqui, existe a carcaça achurada, essa parte externa, aqui, onde essa extremidade ela pode ser aberta, como podemos ver nessa figura explodida, embora aqui em sentido contrário, essa extremidade corresponde a essa extremidade aqui dessa figura. E internamente temos os tubos, né? Os tubos horizontais e paralelos uns aos outros, e são conectados por placas dispostas em ambas as extremidades. Então temos aqui uma placa aqui, outra placa aqui. Aqui entra a água de refrigeração que circula na parte externa aos tubos e são retirados aqui, enquanto que o refrigerante entra por essa outra orifício, que é dessa extremidade, e troca calor com a água de refrigeração que envolve os tubos, que passa pelos tubos. O refrigerante entra aqui, toma esse espaço interno da carcaça e sai por essa outra extremidade, enquanto que a água entra pelos tubos. Podemos ver aqui esses três primeiros tubos. Existe uma parede metálica em aço separando esses três primeiros tubos dos três últimos tubos. Então, a água que circula por aqui internamente sai, eles são conectados e sai por esses três outros tubos, fazendo a troca térmica. Então, nessa figura explodida, podemos ver a tampa, que é uma das extremidades aqui correspondente a essa parte dessa figura em corte transversal. Temos a junta de borracha ditrílica para fazer a vedação e também a estanqueidade do sistema. Existe o espelho fixo de aço carbono, e esse espelho, esses orifícios, é por onde os tubos passam, a água de refrigeração passa. Existe essa conexão por flange. Aqui vemos a entrada do refrigerante, essa setinha, a saída do refrigerante. A água vai entrar pelos dois orifícios que correspondem a essas duas partes aqui do tubo, e aqui trata-se do feixe tubular, são tubos em cobre. Aqui são as chicanas em aço carbono e aqui, essa parte externa, é o casco. Aqui trata-se da base, que vai ficar apoiada sobre o solo ou uma base metálica. E essa outra extremidade também é conectada por flange para a entrada desses tubos, onde vai entrar e sair ou circular a água de refrigeração. Então, a água de resfriamento circula por dentro dos tubos e o refrigerante escoa dentro da carcaça, em volta dos tubos. Os tubos são de cobre e os espelhos de aço para hidrocarbonetos halogenados e para amônia.
tanto os tubos como os espelhos devem ser de aço. São de fácil limpeza por varetamento, por varetagem e manutenção. Esses tubos, esses condensadores Shell and Tube, são fabricados para uma vasta gama de capacidades, sendo amplamente utilizados em pequenos e grandes sistemas de refrigeração. Então, normalmente, eles são utilizados para resfriadores de líquidos e eles ficam conectados, às vezes remotamente, ou então na própria central de água gelada, para, junto com o chiller, o resfriador de líquido, ele fazer as trocas. Então aqui temos nessas figuras, na verdade, mostrando 3 estados dos espelhos do condensador. Aqui um espelho ele está obstruído pela água de refrigeração, que ao longo carrega sólidos, minerais, entre outros componentes, e vai incrustando, vai criando essa crosta, e é necessário fazer uma limpeza por varetamento, que consiste justamente na desobstrução dos orifícios dos tubos, para que a água de refrigeração circule de forma eficaz, de forma que não atrapalhe, porque chegando nesse estado, a eficiência térmica do sistema diminui, porque a água de refrigeração não vai estar trocando, vai passar com dificuldade por esses tubos e não vai trocar, não vai haver troca térmica eficiente com gás refrigerante, com fluido refrigerante que escoa por dentro da carcaça. Então, o varetamento consiste justamente disso, de esses orifícios que estão mais obstruídos, consiste de passar uma espécie de broca para a limpeza, para a desobstrução dos orifícios dos tubos. E aqui, depois é o estado, depois que foi feito todo o varetamento, os tubos dos espelhos estão todos desobstruídos. Condensador de placa. São geralmente constituídos de placas de aço inox ou de outro material, de pequena espessura, ou seja, de 0,4 mm a 0,8 mm. As placas são montadas paralelamente uma às outras, com um pequeno afastamento de 1,5 a 3 mm. Nesta figura podemos ver em detalhes o condensador de placa, onde temos nessa extremidade a placa é fixa e nessa outra extremidade a placa móvel, e elas são montadas sobre essa base inferior que vai ser conectada a essa barra. Então aqui podemos ver que a água, a saída, a entrada de água ela se dá na parte inferior, que vai atravessando as placas, enquanto que o refrigerante líquido ele circula na forma de vapor por essa outro orifício e desce, já que o vapor ele está mais frio, é mais denso, e o refrigerante, a água já está no estado um pouco mais alto, então a tendência da água é subir e fazer a troca através dessas ranhuras. A água de resfriamento e o fluido refrigorífico circulam entre espaços alternados, formados pelas placas. Estes trocadores de calor começam a ser utilizados cada vez mais, devido ao seu elevado coeficiente global de transferência de calor, que varia de 2.500 a 4.500 watt por metro quadrado grau Celsius.
porém seu uso ainda é restrito na refrigeração industrial. Então, como vimos na figura anterior, que temos as extremidades, as placas, que são fixadas, são colocadas justapostas, por onde entra o vapor pelo fluido refrigerante, ele tende a descer, ele passa, por esses orifícios e encontra contrafluxo, encontra corrente, a água de refrigeração que está a uma temperatura um pouco mais alta, o calor tende a subir por ser mais rarefeito, enquanto que no vapor, que está mais frio, mais denso, ele tende a descer. Então, por esses orifícios aqui entra a entrada de vapor e a saída de água no contrafluxo, enquanto que o vapor sai na parte inferior e a água entra na parte inferior, fazendo a troca, ocorrendo a troca térmica. Temos os condensadores evaporativos. Os condensadores evaporativos são formados por uma espécie de torre de esfriamento de tiragem mecânica, no interior da qual é instalada uma série de tubos, por onde escoa o fluido frigorífico. Temos aqui, nessa figura, um exemplo do funcionamento dos condensadores evaporativos. O ar frio ele é admitido nesse tipo de torre, nesse condensador, através de uma sucção, ou seja, a diferença de pressão de um ventilador radial, e é puxado por esse ventilador axial na parte superior da torre, onde, através da troca térmica entre a serpentina, onde sai o fluido refrigerante no estado gasoso a uma temperatura mais alta, e em contato com a água, existe uma troca térmica através de convecção e também de condução, faz com que o ar quente seja exaurido da parte inferior para a parte superior, ou seja, aqui existe uma descarga de ar, um ar quente saturado. A água de reposição ela é mantida através dessa válvula com a boia que mantém um nível. A água é circulada através de uma bomba que alimenta essa parte superior, como os aspersores, os dispersores, que são chuveiros, para fazer a troca térmica em contato por convecção e condução, contato com a serpentina. Então, o funcionamento ocorre dessa forma. No topo destes condensadores são instalados bicos injetores que pulverizam água sobre a tubulação de refrigerante. A água escoa em contracorrente com o ar em direção à bacia do condensador. O contato da água com a tubulação por onde escoa o refrigerante provoca a sua condensação. Ao mesmo tempo, uma parcela da água evapora, e num mecanismo combinado de transferência de calor e massa entre a água e o ar, esta última é também resfriada. A água que chega à bacia do condensador é recirculada por uma bomba, e a quantidade de água é mantida através de um controle de nível, ou seja, de uma válvula de boia, acoplada a uma tubulação de reposição. Aqui se caracteriza a descrição do funcionamento do condensador evaporativo.